lembro, mas às vezes eu esqueço de fechar a gravação no final. Quem tá faltando mesmo? Poucos, né? Não, tem bastante ainda. A Camila estava na outra aula de matemática? Tava. Tava? Não, Não? Ela tava, mas ela ele tava, eu chamou acho. e ela não respondeu. É. Mas ela não responde, tipo, ela só fala no microfone. Na minha aula ontem ela não veio também. A Yasmin estava na outra aula? A Yasmin tava. A Yasmin Tava. tava, acho que pouco tempo. A Luísa estava? Tava. Tá. O Matheus não vem mesmo essa semana, né? Tá. Então tá faltando a Luísa, o Matheus e a Yasmin e a Camila. São essas que tá faltando, tá? Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu tô dando aula para vocês, mas a dor de cabeça tá me acabando aqui. Eu tô até troncha para raciocinar, de tanta, tô com muita dor de cabeça, tá? Então vamos devagar aqui, tá? Colaborem comigo hoje. Vamos ver o que vai dar, tá bom? Tá, gente, então, vocês têm alguma pergunta sobre balanceamento de equação, sobre reações químicas, alguma coisa que ficou em dúvida, né? Porque pode ser que alguém pegue recuperação, daí, né, vai ter que tirar essas dúvidas. No balanceamento. Oi? Hã? No balanceamento. O quê? Tá na página. Tu tem dúvida em balanceamento? Tá, 73. Tenho dúvida de ver se a equação tá correta. Tá certo e errado. Não estou conseguindo ouvir, tá travando muito. Para vocês também está travando a voz dela? Tá meio eco. Sim. Eu não estou conseguindo ouvir o que tu está dizendo. Na página 73 é a tarefa, não é? Não, prof. É onde tá o balanceamento, tipo, a explicação dos balanceamentos. Ah, tá. Daí eu só queria saber como é que a gente consegue saber se ela tá correta ou tá errada. Se ela foi feita corretamente. Tá. Como é que tu sabe que se está correta ou não, né? É isso que tu quer saber. Tá. Então, deixa eu pegar uma aqui para balancear. Deixa eu ver se eu acho a equaçãozinha aqui não balanceada rapidinho, para tu ver. Bom, para começar, tu tem que ver a quantidade de átomos que tem nos reagentes, tá? E a quantidade de átomo que tem no produto. Se a quantidade de átomos for igual nos reagentes e nos produtos, a equação está balanceada corretamente, ela está em equilíbrio, certo? Caso contrário, não. Então, deixa eu ver um exemplo aqui. Ó, deixa eu botar essa equaçãozinha aqui só para... É a equação que vocês teriam que fazer, responder hoje a questão, né? Ó, essa equação aqui bem simplesinha. Deixa eu aproximar mais aqui, peraí. Consegue ver aqui o quadro, ó? Dá para enxergar o que está escrito aqui? Tá. Tá, ó. Aqui tem Fe sólido,
certo? Mais O2 gasoso, certo? Igual a FeO, certo? Ou seja, eu tenho ferro mais oxigênio, que vai formar óxido de ferro. Então, Ana, se eu chegar aqui, ó, eu não tenho outra cor de caneta, mas isso vai ser esse aqui mesmo. Se eu chegar aqui nos reagentes, ó, reagentes, tá? Vou fazer aqui vou ver quantos átomos eu tenho aqui de cada elemento, certo? É isso que tu tens que fazer, para ver se uma reação está balanceada ou não, tá? Então, tu chega aqui, ó. Quantos átomos de ferro tu tem aqui? Um. Um ferro. Quantos átomos de oxigênio tu tem aqui? 2. 2 O. Certo? Então, pronto, eu já vi o que eu tenho de átomos aqui. A quantidade e o tipo. Quanto eu tenho? Tenho um ferro e 2 oxigênios. Vamos para o produto. Tá? Vamos lá. Ferro. Quantos ferros eu tenho aqui? Um ferro. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Um oxigênio. Essa reação está balanceada? Eu tenho a mesma quantidade de átomos aqui e lá? Não. Não. Então, aí é que eu tenho que balancear. Se eu tenho 2 aqui, eu obrigatoriamente tenho que ter 2 oxigênios aqui também. Para eu ter 2 oxigênios aqui, eu tenho que mudar o coeficiente estequiométrico aqui, ó. Tem que mudar esse coeficiente. Aqui o coeficiente é 1. Eu tenho uma molécula disso, tá? Só que aqui eu tenho que ter 2 oxigênios, certo? Então, eu vou precisar botar um 2 aqui na frente, ó, tá? Só que quando eu boto esse 2 aqui na frente, eu multiplico certinho. Mas se eu boto esse 2 aqui na frente, eu multiplico o ferro também. Então, 2 vezes 1, 2. Esse ferro passa a ser 2. Aí, eu olho e a reação continua desequilibrada, porque aqui eu só tenho um ferro. O que eu tenho que fazer para ter 2 ferros aqui? Eu tenho que botar o número 2 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Pronto. Quando eu faço isso, eu sei que essa reação aqui, ferro mais oxigênio, vai acontecer sempre nessa proporção aqui, ó. 2 átomos de ferro, uma molécula de oxigênio, que vai resultar para mim em 2 moléculas de óxido de ferro. Entendeu? Entendi. Obrigada. Eu acho que eu tô com Covid. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram tirar dúvida? Bora perguntar, não deixe de perguntar, tá? Se eu souber explicar, explique. Se eu não souber, eu pesquiso. Vamos lá, pode perguntar. Ah, eu vou perguntar. Que tipo de reação é aquela ali, gente? Que tipo de reação química é aquela ali? Quem saberia dizer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe um ponto. Quer ver como já responde correndo? Hein? Ionização? Que tipo de reação é aquela ali? Síntese. Síntese, isso mesmo, uma reação de síntese, né? Eu tenho 2, lá no reagente, eu tenho 2 substâncias que vão formar uma única substância, tá? Então, é uma reação de síntese. Se fosse o contrário, seria uma reação do quê? Decomposição. Decomposição, né? Muito bem. A gente tem ainda, antes de começar aqui com o novo tema, a gente tem que corrigir essa atividade aqui, ó, de olho no tema. Quem fez de olho no tema? Eu. Eu fiz também. Eu também. Mas tá nem meia boca minha.
Quem quer ler para mim? Hein, gente? Quem quer ler a sua resposta? Eu posso ler? Pode. Ok. Como a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos e a reação química é a síntese, o ferro soma sua massa com oxigênio e resulta no óxido de ferro, tendo a soma dos dois. Peraí, ficou meio confuso. Mas, tipo, como é síntese, dois elementos vão se tornar um, então a massa vai ficar maior, porque é a soma dos dois. A massa, na verdade, em sistema fechado, a massa fica sempre a mesma, tá? Nesse caso aqui, que é uma reação de oxidação, né? Nesse caso aqui, o que acontece? Que não é só o oxigênio que eu coloquei para reagir ali com o ferro. Se junta a esse oxigênio, o oxigênio do ar também, da atmosfera, tá? Então, por isso que a massa final é maior que a massa inicial da amostra, porque vai se juntar o oxigênio da atmosfera também, certo? Mais alguém fez que quer ler? Ou todo mundo respondeu mais ou menos isso? Eu botei igual. Ah? Eu botei mais ou menos igual também. Igual também, por isso. A minha estava errada. A tua estava errada? Tem que prestar atenção que ali no final ele diz, ó, explique por que a massa final é maior que a massa inicial da amostra. Ele já está dizendo que a massa final é maior, né? É maior porque vai agregar a essa reação química o oxigênio do ar, tá? Gente, então vamos passar para o estudo agora da próxima unidade, né? Hoje, eu não estou pedindo esses textos aqui, porque senão não vai dar tempo, né? A gente reduziu o nosso tempo, mas eu aconselharia vocês a lerem esses textos, ler sem compromisso, só para aprender. Esses textos, por exemplo, da página 82, são textos interessantes até, tá? 79 aqui também tem uns textos muito bons aqui nesse livro que não deu tempo da gente trabalhar, tá? Então, a gente vai ver um pouco eletricidade e magnetismo, tá? É bem reduzido o conteúdo que tem aqui nesse livro. Alguém já leu? Alguém já deu uma lida nesse capítulo? Não? Tá, então vamos lá. Na página 86, gente. Todo mundo, vamos ler junto aqui rapidinho, tá? Ó, o ser humano interage desde sempre. Tá. O Arthur está dizendo que já estudou um pouco disso na escola antiga, né? O ser humano interage desde sempre com fenômenos elétricos e magnéticos. Sejam os impulsos elétricos no interior das células do corpo humano, sejam os raios e relâmpagos durante tempestade, sejam as auroras polares. No corpo humano, fala em impulso elétrico dentro da célula. Que outro impulso elétrico a gente estudou? Que outro órgão do nosso corpo funciona por impulso elétrico? Cérebro. Cérebro, sistema nervoso, né? Sistema nervoso, todas as informações vindas de dentro e de fora do corpo são enviadas por impulsos elétricos, né? E o nosso sistema circulatório tem alguma coisa a ver com o impulso elétrico? Sim, né? No coração a gente tem uma região que libera impulso elétrico para fazer exatamente isso, Arthur, para fazer com que o coração bata, né? Tanto é que quando, né,
essa região do coração não está funcionando, não consegue mais enviar impulso elétrico, a gente é obrigado a colocar a marca passo. É um aparelhinho artificial, né, um aparelhinho que se coloca, é uma coisa artificial, que se coloca próximo ao coração, né, para transmitir impulso elétrico e fazer os movimentos de sístole e diástole, contração e relaxamento do coração, né, fazer os batimentos cardíacos. Então, a eletricidade está em tudo, né, está do nosso cabelo, né, eletricidade eletrostática, né, cabelo de vez em quando fica tudo em pé, né, quem é que nunca percebeu, ou se aproxima de uma geladeira e os pelos, né, dependendo da umidade do ar e tudo mais, e assim vai. Então, a eletricidade está o tempo inteiro junto. Seria o arrepio? Seria o arrepio? Tá falando? Como? Seria o arrepio quando a gente se arrepia? Isso. Tu falou quando... Na verdade, até quando a gente se arrepia, né, é um impulso elétrico que é mandado para o pelo, pro nervo adutor do pelo, tá? Sabiam que a gente tem tem o poro, né? E daí dentro do poro sai o folículo piloso e aquele pelinho, ele tá ligado a um nervinho que é o nervo adutor do pelo. Então, quando a gente se arrepia, na verdade, né? Quem provocou essa levantamento do pelo foi um impulso elétrico também, tá? Então, vamos lá. Ó, o início dos estudos sobre esses fenômenos data de mais de 2.000 anos atrás e passou pelos registros escritos de Tales de Mileto, né? Esse estudioso grego viveu há cerca de 2.500 anos. Nos textos dele, encontra-se relato de curiosos efeitos de alguns objetos exerciam sobre outros. Por exemplo, a resina vegetal conhecida como âmbar, que atraía pequenos pedaços de palha depois de ter sido friccionada com pelo de carneiro, tá? E a magnetita, uma rocha que pode atrair objetos feitos de ferro, tá? Então, Tales de Mileto, ele pegou âmbar, que é uma resina. Vocês lembram do filme Jurassic Park? Que o mosquito, aquele que ele pega para tirar o DNA, tá fossilizado dentro do âmbar, né? Então, pegou aquela resina, flexionou em lã de carneiro, né? E com essa fricção ele conseguiu eletrizar o âmbar, né? E a partir do momento que ele conseguiu eletrizar o âmbar, a gente vai ver isso, ele provocou uma diferença de carga. Então, ele tornou um corpo eletrizado. E esse corpo eletrizado, ele conseguia atrair pequenos corpos, assim, né? Palha, enfim, né? Quem já viu esse fenômeno, não com âmbar, com outra coisa, que vocês já fizeram? Nunca? Nunca ninguém fez aquela brincadeira de friccionar a caneta numa coisa de lã e depois botar pedacinho de papel e tentar grudar? Eu só fiz aquele do balão no cabelo, não sei se é. Balão no cabelo também, tá? Esfrega assim. E aquela da caneta, do canudo na parede. Isso mesmo, né? Mas, olha, sério, eu quando era criança, na época de primário, ginásio, a gente vivia brincando disso. Cortava um monte de papelzinho, friccionava a caneta na lã, assim, ó, e depois ficava traindo os papéis, tá? Mesma coisa que Tales de Mileto observou, só que daí com o âmbar, tá? Então, vamos ver uma coisa aqui, gente, ó. A eletricidade e a matéria. Nos átomos existe prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, gente, estudando, se a gente for ver o comportamento dessas partículas, a gente vai ver que elas possuem cargas elétricas. A gente já viu isso. Qual é a carga do próton? Nós já vimos isso. Positiva. 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 E do elétron, negativa. E o nêutron, zero, né? Então,
eu diria que eu poderia dizer assim. A gente considera, para efeitos de estudo no ensino fundamental, e até no médio também, que não se faz grandes cálculos no médio ainda com curva e tudo mais, né? A gente considera próton mais um elétron menos um, e nêutron, zero, carga zero, tá? Bom, daí, os corpos, os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Isso é verdade? Hoje, isso é verdade? É só isso que tem no átomo? Não. Não, né? A gente tem muito mais partículas. A gente tem conhecida mais de 100 partículas, certo? E a gente tem as partículas livres, né? E a gente tem as partículas aprisionadas, certo? Quarks, por exemplo, são partículas que estão aprisionadas dentro dos prótons e dos nêutrons. Elas estão aprisionadas, certo? Elas ficam ali dentro. E a gente tem, além de existir quark, que forma prótons e nêutrons, né? Esses quarks ainda podem ser de dois tipos. Eles podem ser up e down, tá? Por exemplo, se eu abrir um próton, tá? Se eu abrir um próton, eu vou ver que ele é formado por 3 quarks, tá? Então, imagina o nome átomo, né? Átomo vem de indivisível, certo? Então, se a gente for pensar, poxa, a professora está dizendo que existe mais de 100 partículas já conhecidas, né? E essas partículas são classificadas, existe toda uma classificação bem complicada, porque a ciência das partículas, né, é uma coisa à parte na física e na química, né, estudar partícula, tem cientista que só estuda isso, né, e o que acontece? Daí, tu começa a estudar, o átomo é indivisível. Lembra disso, dos modelos atômicos lá? O átomo indivisível? Depois descobre elétrons, prótons, os nêutrons. Só que hoje já se sabe, por exemplo, que próton é formado por outra partícula, por quarks, né? E são formados por 3 quarks, né? E que, e ainda é assim, quer ver, os quarks são do tipo up e down, tá? E os prótons são formados por 2 ups e 1 down. E os nêutrons por 2 down e 1 up, tá? E mais, né? Eu acabei de falar que próton tem carga positiva, elétron negativa. E tem o valor, né? Só que assim, por exemplo, os quarks também têm carga, certo? Por exemplo, um quark up tem carga mais 2/3 da carga da partícula elementar, tá? E um quark down é menos 1/3, certo? Então, gente, se a gente for pensar dentro desse contexto das partículas dos átomos, né, a gente tem muita coisa para estudar. O Arthur botou ali que tem os férmions, os mesons, os bósons, e tem também os fótons, e tem os neutrinos, e tem neutrino do elétron, neutrino do tau, e assim vai. É muita coisa. Para nós, o que a gente... Eu só falei isso do muon também, isso mesmo. Tau, muon e do elétron, né?
Exatamente, ainda tem as partículas hipotéticas, né? E assim vai. Então, quem gosta de estudar partículas, né? É claro que a gente tem que se começa pelos prótons, nêutrons e elétrons, porque é daí que começa tudo, né? Foram as primeiras partículas e elas estão aí. E mesmo tem muita partícula que, na verdade, tem a vida muito curta, né? Ela é descoberta nos aceleradores de partícula e tal, no acelerador de partícula, mas a vida dela é muito curta, é ínfima, muitas vezes, né? Então, exatamente. Então, o que acontece? Não é pra gente, né? Pelo menos eu gosto muito de estudar isso, gosto de ler sobre isso, gosto de ouvir palestras sobre isso, mas eu confesso que eu acho bem difícil de entender, porque é um microcosmo, uma coisa muito louca, né? Mas, para nós, e para vocês que vão para o estudo ensino médio, é bom entender muito bem, por exemplo, como é que acontece, né? Como é que gera eletricidade? Por que que existe a eletricidade? Né? E parece que é uma coisa assim, é o momento que a física e a química se confundem, né? Porque o que que acontece? Para eu estudar eletricidade, eu tenho que estudar o comportamento das partículas, e as partículas formam o quê? Todas as substâncias que existem, né? Então, gente, como é que isso acontece? Acontece por diferença de carga elétrica. Toda matéria é formada por átomos, e os átomos têm como partículas, as principais partículas, os prótons, os nêutrons e os elétrons, né? E todo átomo é eletricamente neutro, certo? Eletricamente neutro. O que que significa isso? Que ele tem o mesmo número de cargas negativas e positivas. Quando é que um corpo se torna eletrizado? Tá? Quando aumenta o número de partículas ou positivas ou negativas. Ou seja, quando esse corpo perde ou ganha elétron. Se ele receber muito elétron, ele vai ficar eletricamente negativo. Se ele perder elétron, ele vai ficar eletricamente positivo, certo? Tá? Que é o que está aqui, ó, nesse parágrafo aqui do livro de vocês, ó. Nos átomos existem prótons, nêutrons e elétrons, estudando o comportamento dos prótons e dos elétrons, partículas que possuem carga elétrica, e encontramos explicações para os fenômenos que envolvem eletricidade, tá? Por convenção, dizemos que os prótons têm carga positiva, os elétrons negativa, e a interação entre cargas elétricas é descrita como uma força elétrica, que pode ser de repulsão, se as cargas forem do mesmo tipo, representadas por sinais iguais, ou de atração, se as cargas forem diferentes, representada por sinais contrários. Eu acho que aqui, eu não sei se os outros, mas tu já estudou isso, né, Arthur? Que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais contrários se atraem, né? Os outros já tinham estudado? Não? Ou já? Não. Se eu eletrizar dois corpos, né? Se eu eletrizar, eu tenho um corpo carregado positivamente, eu vou eletrizar o outro e esse outro vai receber elétron, tá? Então ele vai ficar carregado negativamente. Se eu aproximar esses dois corpos, o que que vai acontecer? Eles vão se repelir ou vão se atrair? Não, eu quero saber o que que vai. Uma coisa ou outra, o que que tu acha? Eles são opostos ou iguais? Ó, vamos imaginar assim, vou pegar aqui, ó, tá vendo? Essa caneta aqui está carregada positivamente, tá? Ela perdeu muito elétron, essa caneta, tá? Essa aqui eu friccionei em alguma coisa e ela recebeu muito elétron,
tá? Então, essa está carregada positivamente, essa está carregada negativamente. Se eu aproximar as duas, o que vai acontecer? Elas vão se atrair. Elas vão se atrair, Que nem imã. tá? E se as duas tivessem carregada negativamente, o que ia acontecer? Elas iam se repelir. Vão se repelir, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu fiz uma laminazinha aqui para explicar isso aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, peraí. É isso que eu queria. Ó, aqui, ó. Toda matéria é constituída por átomos e esses, por sua vez, são constituídos por minúsculas partículas que a gente já viu, né? Prótons e elétrons e nêutrons. Assim, todo objeto matéria possui cargas elétricas e em determinadas situações ficam eletrizadas, com excesso ou falta de elétrons, tá? Então, vamos ver um pouquinho aqui do processo de eletrização. É possível eletrizar um corpo, tá? Para isso, é necessário fazer com que o número de elétrons se torne diferente do número de prótons, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um bastão de vidro neutro, né? E uma lã também neutra. Quando eu começo a friccionar a lã no bastão de vidro, tá? Eu começo a arrancar do bastão de vidro elétron, certo? Se eu estou tirando do bastão de vidro elétron, o bastão de vidro está ficando com mais cargas positivas. E a lã está ficando com mais cargas negativas, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu acabo de friccionar, eu tenho os dois corpos eletrizados. Um eletrizado positivamente, o outro eletrizado negativamente. Deu para entender isso, gente? Eu. Tá. Então, é só isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Ah, não. Então, gente, para hoje era isso aqui, tá? Agora vocês façam o exercício ali de olho no tema. Se alguém tá com dúvida, fala, tá? Ah, só sobre os quarks, deixa eu só falar um pouquinho uma coisa aqui para vocês. Se a gente for pensar, né, no núcleo só tem prótons e nêutrons, certo? Os prótons são carregados positivamente e os nêutrons não têm carga nenhuma, certo? Então, a gente pode pensar o seguinte, assim, tá, o que dá estabilidade? Né? Os prótons não deveriam se repelir, porque eles têm tudo carga igual ali dentro do núcleo, né? Então, gente, o que mantém o núcleo organizado com seus prótons ali, sem que eles ficam tentando se repelir, né? O que mantém o núcleo organizado e os prótons juntinhos, mesmo tendo carga elétrica, é o fato deles serem constituídos por quarks, tá? Porque o que o quark faz? Ele acaba criando uma força chamada força nuclear forte, tá? E essas forças, nem vou entrar em números agora, tá? Essa força nuclear forte, ela é sempre mais intensa que a força elétrica, né, que tentaria repelir, ela ia tentar fazer com que esses prótons se afastassem um dos outros, tá? Então, é isso, é o fato dos prótons serem formados por quarks, né, prótons e nêutrons, né? Esses quarks, eles geram dentro do núcleo uma força que é chamada de força nuclear forte,
tá? E essa força nuclear forte, ela é muito forte mesmo. Ela é muito mais intensa que a força elétrica que está tentando fazer essa refusão entre as partículas, tá? Só para ilustrar um pouquinho, certo? Física quântica é um barato, mas é difícil. Eu acho, tu não acha, Arthur? É, né? É brabo. Eu, às vezes, fico encantado uma tarde inteira estudando e, no final das contas, eu fico pensando assim, meu Deus, onde é que eu fui? O que que eu... Sabe? É muito louco, mas eu curto. Né? A gente passa uma tarde inteira estudando. Esses dias eu estava estudando os neutrinos. Eu pirei com os neutrinos, mas juro que é muito difícil, porque daí tu tá estudando neutrino, o cara vem e fala de sabe, antineutrino, e vai aquilo, vai, é muito louco. Aí tu vê que. Aí eu acabo concordando que, né, o universo não tem fim, não tem começo, é infinito no tempo e no espaço, né? Então vamos lá, gente. De olho no tema, página 87, fazendo agora, tá? Para a gente corrigir ainda. Oi, velho, a minha net caiu, desculpa. Tem problema. Alguém já mandou o exercício aquele? Não, né? O da página 78? É. Não, eu tô fazendo, cada eu faço um pouquinho. Não, eu ainda vou mandar segunda-feira lá na tarefa para vocês. Então, essa aqui é pra mandar na semana que vem, né? É, até o dia 4, né, que a gente viu, não foi? Deixa eu ver. Por aí. Até o dia 3, né?
Quinta-feira. É uma quinta-feira. Semana que Até vem. quinta, né? Então, quinta é dia 3. É até o dia 3. Tem a semana que vem até quinta-feira para lá, né? Alguém conseguiu falar com o Matheus? Não? Ah, deixa eu só comentar uma coisa aqui rapidinho com vocês, que isso aqui é uma mania às vezes querem simplificar tanto que acaba passando coisa não muito correta assim, né? Aqui na página 86, no último parágrafo aqui, ó, fala assim, ó: os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo dos átomos. Como ocorre repulsão na interação entre os prótons, a presença dos nêutrons ajuda a estabilizar o núcleo, mantendo a partícula unida, tá? Então, não é bem isso, certo? Na verdade, é o que eu estava explicando para vocês ali, né? São os quarks que constituem essas partículas, que criam uma força que é maior que a força de repulsão, criada pelos prótons ali, né? Certo? Deu? Todo mundo já fez? Bruno, como é que tu fez a primeira? Quer que eu fale a minha resposta? Isso. Quando um objeto é considerado eletricamente neutro e como deixá-lo carregado positivamente. Se um objeto tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons nos átomos, ele é eletricamente neutro. Por eletrização, o objeto pode perder elétrons, ficando eletricamente positivo. Isso mesmo. Todo mundo fez assim? Todo mundo entendeu isso? Tá. 2. Em alguns dias, principalmente nos dias mais secos, podemos levar pequenos choques quando encostamos em objetos de metal ou até mesmo em outras pessoas. Sabendo que o choque elétrico tem a ver com a passagem de carga elétrica pelo corpo humano, como é que vocês explicariam esse fato? O que acontece quando o dia está muito seco? O que acontece com o corpo humano que acaba sentindo muitas vezes? Não é raro, não é tão fácil assim, mas muitas vezes a gente pode sentir choquezinho, assim, encostando em metal, ou às vezes até outra pessoa mesmo dá aquele choquezinho. Qual choquezinho tu tá falando? Tem vários tipos de choquezinho que a gente leva. Nunca levou um choquezinho assim, encostando às vezes, não em fio elétrico desencapado, né? Porque daí ali tá passando corrente elétrica mesmo. Mas eu digo assim, né? Às vezes tu encosta, por exemplo, numa maçaneta de porta, um dia que tá muito seco, assim, né? E sente aquela descargazinha, leve, né? Mas sente. Né? Ou então, às vezes, até mesmo tá conversando com alguém, não sei quem, encosta e parece que dá um choquezinho. Assim. Nunca sentiram isso? Às vezes dá no negócio do chuveiro lá quando vai abrir. Dá uma agonia. Também, isso mesmo. Na minha lavanderia, máquina de lavar, toda hora que eu lá pego o toalha, me encosto, dou um choque. Oi, Arthur, fala. Já deu tempo?
Gente, por que que acontece isso? Porque em dias muito, muito secos, tá? O corpo da gente fica atritando com o ar, certo? Então, ele fica eletrizado, tá? E um corpo eletrizado passa carga elétrica para outro corpo, certo? Então, por isso que a gente sente esses choquezinhos pequenos, tá? É isso. Certo, gente? Então, terça-feira que vem a gente continua. Não esqueçam, eu vou mandar a tarefa, né, da página 78 para vocês lembrarem que tem que fazer, o dia que tem que entregar certinho. Não esqueçam de fazer muito bem feita. Nós já combinamos que todo mundo vai entregar lá no Classroom, certo? E que é para fazer de forma que eu consiga corrigir sem maiores problemas, tá bom? Se eu tirar Certo? uma foto focada, tu aceita? Uma foto focada no caderno? Ou tu Se quer que a for gente uma faça coisa no que Word? eu consiga ler, outro dia um aluno me mandou 3 vezes a tarefa dele, porque era impossível de ler com a fotografia que ele tirava. Além do que, primeiro escreveu com uma caneta verde bem clarinha, depois tentou escrever a lápis, mas aí com a letra bem pequenininha, a foto desfocada. Entende? Então, por isso que eu digo, a melhor solução é o Word, digita e pronto, que daí não tem erro, tá? De correção, certo? Então tá, gente, bom final de semana para vocês, tá? Tchau, beijo. Tá, prof. Tchau. Ô, prof, Oi, querida. o do arquivo dessa página 78, eu já tentei mandar, tipo, esse que eu faço no Word, né? E daí eu vou mandar no Classroom, só aparece o Google Drive. Tipo, eu não consigo achar os arquivos das pastas. Como assim? Não entendi o que tu tá dizendo. Tipo, tá a tarefa no Class. Ah, Daí eu faço no Word, daí eu salvo no computador, tipo, nas pastas. E, tipo, eu já tentei com a minha mãe já várias vezes. E daí eu vou lá, daí coloco adicionar arquivo, só que daí só aparece os arquivos do Google Drive, não aparece documento. não, peraí, deixa eu tentar te mostrar aqui como é que é, tá? Deixa eu abrir aqui, tu tem tempinho ou não? Sim, a próxima aula é educação física, mas falta um tempinho ainda. Ah, então tá. Então deixa eu tentar te mostrar aqui como é que eu faço, tá? Peraí. Daí eu sempre acabava mandando por e-mail, mas eu já perguntei pra Cecília, ela não sabe, já pro... Tá, peraí que eu vou tentar te dizer aqui como é que é, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu também tinha dificuldade, tá? Para botar o meu arquivo, mas é bem fácil, não é difícil, não. Deixa eu fazer aqui, vou abrir a pasta. Ah, tá, então, tu fez o teu arquivo no Word e tá lá no teu documento, certo? É isso? Tu respondeu a tarefa, salvou lá nos teus documentos, tá? Na minha Salva pasta. lá. Aí tu vem aqui no Classroom em atividade, tá? Aí tu vem em criar atividade, certo? Aí tu vai lá em material, certo? Material. No material tu vai em adicionar, tá? Aí, arquivo, certo? Aí aparece aqui em cima assim, ó, vai aparecer um quadro, vai ter um monte de coisa aqui. Aí lá em cima tem assim, recentes, upload, né? Meu drive e com estrela. Tu vem aqui nesse upload, tá? Upload. Não sei como é que se pronuncia direito isso aqui, tá? Tu vem aqui, aí vai aparecer a tua pasta de arquivo. Aí tu vai lá no arquivo que tu quer, clica, abre e já automaticamente cria, tá? É assim que eu faço. Entendeu? Ou não? Sim, Tenta assim, se não der, tá? Aí eu vou pesquisar direitinho isso aqui. Eu faço assim, tá? Eu crio assim, certo? eu tô entrando agora, ó, daí eu entrei na atividade. Daí tá
Ai, calma que essa aqui já fiz. Atividade, aí tem lá assim, material, Adicionar ou criar. Daí coloca, daí tem adicionar, Google Drive, link, arquivo ou criar novo. arquivo. Tá. Daí abre uma tela que tem assim, meu drive recente e tem upload, não tem? Tem, cliquei. Clica ali, Daí fala browse ou arraste o arquivo aqui, até aqui. bronze. Daí eu clico Clica não. no bronze. Tá. Aí não aparece a tua pasta de arquivos? Ah, sim. Isso. Aham. Eu acho que é isso. Tenta por aí que eu acho que vai dar certo, Deu tá? certo. Obrigada, prof. Nada, meu amor. Tchau. Tchau, tomara que dê certo. Parar de apresentar, de gravar. Sim, vou parar agora. Obrigada. Nada, tchau.